Galera, tô passando aqui no começo do vídeo só pra... Não vou pedir like, mas eu tô passando no começo do vídeo pra dizer que eu não sou especialista em editar, nem gravar. Eu sou meio leigo nessas coisas, então eu peço pra focar mais no conteúdo do que na minha edição. É isso, gente. Fique com o vídeo. Fala, galera, beleza? Jun aqui. Bom, eu tô criando esse canal não para ser um youtuber de CP, nem para ganhar visibilidade ou inscritos, até porque nunca quis isso, nunca quis esse público focando atenção em mim, eu sou um cara mais reservado. Mas eu criei esse canal com o intuito justamente para dar uma diferenciada nos conteúdos e também para conhecer a história de alguns jogadores. Eu creio que a história de alguns jogadores é bem interessante, e não só como convidado de hoje, que é um gestor de CPPS, um dono de CPPS, mas também quero trazer alguns youtubers de CP, quero trazer alguns jogadores bons, alguns staffers normais, alguns jogadores antigos que pararam de jogar. E é isso, o projeto visa a gente conhecer algumas dessas pessoas que fizeram alguma história no jogo ou que continuam fazendo história no jogo. Bom, mas chega de enrolação, eu queria apresentar nosso primeiro convidado, né? Deixar ele se apresentar melhor. Nosso primeiro convidado é um dos gestores do Clube Penguin Dimension, que é o Migs, vulgo mensageiro, vulgo Eggdog, como você quiser chamar ele. Eu queria estar agradecendo o Migs por aceitar o convite da entrevista. E Migs, se apresenta um pouco pra galera. Bom, meu nome é Mensageiro, mas também as pessoas me chamam de Migs. Esse apelido principalmente veio por conta da escola, então normalmente eu gosto de falar que os meus amigos me chamam de Migs, que é quase todo mundo. Então tanto Mensageiro quanto Migs estou atendendo por esses nomes. Mas eu sou atualmente um dos gestores do projeto Clube Penguin Dimensions, já fiz parte do CPPS Clube Penguin Brasil como chefe de moderação e também como moderador. Fora do online e dos mundos de Clube Penguin, eu sou um estudante de engenharia elétrica, estou no 9º semestre da faculdade e também trabalho numa empresa em que sou estagiário da área de gestão de projetos, onde eu também exerço um pouquinho mais da minha função de comandar e liderar uma equipe, assim para atender alguns projetos dentro do mundo afora. Eu sou uma pessoa que gosta muito de me comunicar e principalmente fazer novas amizades, então o meu principal passatempo é conhecer as pessoas e descobrir maneiras de conversar com elas de formas diferentes. Além também de conseguir gostar bastante de jogar videogames, ler livros de vez em quando eu tenho tempo, e principalmente descobrir novos hobbies de acordo com o tempo. Também estudo música nas horas vagas e gosto muito de fazer teatro, que é uma das minhas principais paixões que eu tenho na minha vida. Pra gente ter na nossa primeira entrevista, Migs, a primeira pergunta que eu quero fazer é: quando e como você conheceu o Clube Penguin? E também, da onde surgiu esse nick Mensageiro? Eu conheci o Clube Penguin em 2008, quando eu estava falando com um amigo na escola, a gente estava zoando de falar nomes aleatórios de sites. Sim, foi meio estranho essa forma como eu descobri o Clube Penguin. Mas diante de várias formas como a gente falava sites aleatórios, ele jogou um site chamado clubedopinguim.com.br. E eu, curioso para saber se esse site realmente existia, eu falei: esse site realmente existe? Aí ele falou: pode procurar o que você acha. Eu cheguei em casa, procurei o site, ele realmente existia e eu não sabia nem que ele era da Disney, inclusive. Coisa que eu e minha mãe somos apaixonados pelas franquias e outros desenhos da Disney da mesma forma. Chegando lá, eu criei a minha conta e essa conta principal ficou armazenada com bate-papo super seguro, porque minha mãe quis colocar esse bate-papo super seguro para que seja super seguro, afinal de contas. E o nome Mensageiro veio do pinguim da página inicial, já que na página inicial tinha aquele pinguim com um bonezinho de guia e a mochilinha marrom. E aí, com base nesse personagem, eu lembrei, a gente estava tentando colocar um nome no meu pinguim, e aí a gente colocou Mensageiro e foi direto esse nome como ninguém tinha usado. E por fim, esse nome de pinguim ficou comigo até 2013, 2014, quando eu parei de jogar.
E até então, e até hoje, eu continuo usando ele de livre e espontânea vontade. Bom, eu confesso que eu achei o jeito bem peculiar, seu jeito de conhecer o jogo, mas cada um é cada um. E bom, vamos para a próxima pergunta, que é: qual o seu minigame favorito e qual selo você achou que foi o mais difícil que você conseguiu, sendo CP ou CPPS? Eu acho que não é uma surpresa pra ninguém que o meu modo favorito de jogo dentro do Clube Penguin é o Boia Cross, porque eu gosto muito de acumular ponto e esse é um jogo que ele é meio sem fim. E aí você vai acumulando ponto e é meio satisfatório, por mais que ele seja muito repetitivo e também não tenha nenhum selo, se não for nenhuma recreação. Mas eu sempre gostei desse modo de jogo e sempre gostei de jogar ele de vez em quando, porque ele é gostosinho de jogar. E claro, tem os desafios ninjas, mas eu acho que tirando essa parte do favoritismo, eu prefiro o Boia Cross. E eu acho muito difícil escolher o selo porque eu não sou muito bom com os selos. Eu não decoro, não tento tryhardar o máximo para pegar os selos, eu gosto mais de me divertir mesmo. Só que eu acho que se fosse considerar um dos selos mais difíceis, seria qualquer um do lança-puffle, porque esse modo de jogo eu acho meio insuportável. E eu acho os selos dele os mais difíceis de qualquer forma. E se eu não me engano, no jogo original eu consegui eles, mas não tentei em nenhuma outra recriação. Cara, eu também gosto muito do Boia Cross. É um modo de jogo bem tranquilo ali, que você usa pra passar o tempo. E com as pessoas que eu conversei, alguns amigos, realmente é senso comum que esse jogo do lança-puffle é uma desgraça, é muito tenso. Bom, indo pra próxima pergunta, você já tomou algum ban ou mute, seja no CP original ou em algum CPPS? Em questão de banimento, eu tenho total segurança de falar que eu nunca tomei um banimento com o meu pinguim, principalmente porque ele tinha o bate-papo super seguro alocado, né? E, claro, atualmente não tomei nenhum banimento também, tanto no jogo quanto em outros CPPS, justamente porque eu tenho esse controle e sei obedecer bem as regras que o Clube Penguin e também as outras recriações conseguem impor. Mas eu posso avisar que eu já vi um banimento acontecendo ao vivo, porque o meu primo ele criou uma conta e aí ele foi entrar e aí era bem no começo, quando tinha aquela cutscene do Sensei, e aí o meu computador não aguentou a cutscene do Sensei e travou o jogo. E aí o meu primo, em vez de dispersar a raiva, em outro lugar ele dispersou no jogo e mandou um palavrão, e aí ele foi banido. E foi assim que eu, pelo menos, vi uma conta sendo banida na minha frente. Mas não foi a minha. Caramba, velho, é complicado, velho. Quando a gente fica irritado, realmente, eu também sou de soltar uns palavrão, mas eu solto mais verbalmente, justamente pra não tomar mute ou ban em jogo, né? Seu primo aí que devia ter pensado 2 vezes nisso. Bom, eu quero te parabenizar também por ser um player que não tomou ban em mute. Parabéns, amigos, pô. Tô orgulhoso. E indo para a próxima pergunta agora. Bom, a gente sabe que o Clube Penguin acabou ali por volta do início de 2017, mais ou menos. E no início da sua apresentação você contou que parou de jogar ali por volta de 2013, 2014. E depois de 2017, quando acabou o jogo, surgiram vários CPPS. E, cara, você ficou um bom tempinho sem jogar. Eu queria saber como foi a sua volta para a comunidade e como é que você descobriu que existia o CPPS. Em 2017 eu estava começando a entrar no ensino médio quando eles anunciaram que ia ter o fim do jogo oficialmente. Nisso eu e meus amigos da escola, a gente acabou vendo que ia lançar o Clube Penguin Island, mas a gente não se interessou muito depois que lançou e a gente tinha visto que o jogo era praticamente pago o tempo todo. E aí com o tempo a gente foi vendo algumas coisinhas, tanto quando a gente achou um site ou um blog, algo do tipo, que falava que uma recriação do jogo original do Clube Penguin em português tinha sido lançada por brasileiros. E a gente deu uma pesquisada e a gente achou o Clube Penguin Brasil, que foi o primeiro CPPS que a gente acabou achando. Depois a gente achou alguns outros, mas a gente focou bem mais no Clube Penguin Brasil, principalmente por conta que tinha sido recomendado também pelo Sempre 234. E uma das coisas principais é que eu criei o meu pinguim bem lá no começo,
mas eu jogava bem pouco Clube Penguin Brasil. E aí eu entrava, tipo, 1 ou 2 vezes no ano, só pra ver como tava ou quando não tinha nada pra fazer. E era legal porque esse contato de jogador que eu tinha antes, que é muito diferente do atual, é muito legal ver essas diferenças que o pessoal tava fazendo na época e quanto o jogo ele tava se erguendo bastante pra ter muita novidade. É legal saber que logo depois que acabou o jogo você procurou saber, né? O Clube Penguin Island, infelizmente, foi uma decepção, foi uma ingrata surpresa da Disney, não uma grata, ingrata surpresa, porque realmente era tudo muito capitalizado ali, não tinha como se divertir muito sendo free to play. E, cara, que jeito inesperado, né? Por site você conheceu o CPBR. O Sempre 234 que você comentou, eu conheci o CPBR desse jeito. Vi o vídeo dele e falei, caramba, velho, recriaram o Clube Penguin. Bom, e indo para a próxima pergunta, você disse também no início da apresentação que você já teve alguns cargos, né, no próprio Clube Penguin Brasil, como moderador, chefe da moderação, mas falando mais como jogador, qual foi o sentimento que você sentiu quando jogou o Clube Penguin Brasil ou outro CPPS na época? Hoje em dia eu consigo diferenciar muito uma visão de jogador e uma visão de staff do jogo, principalmente pelo que eu passei, mas a experiência de você poder voltar a jogar um jogo favorito de infância é muito gratificante, principalmente quando você olha e vê, caramba, tem gente continuando um sonho de criança e vê o quanto o pessoal se empenha a deixar um jogo vivo que era pra ter morrido faz um bom tempo, por mais que alguns tenham dado muito problema. O sentimento de nostalgia era o principal, apesar de que eu já sabia de muita coisa e eu gostava mais de observar do que jogar de verdade o jogo. Mas o principal era a nostalgia que eu estava vivendo dentro do Clube Penguin revivido e principalmente recriado pelos fãs. E era muito diferente do original também. Tanto que eu penso muito nessa visão que eu tive no passado, antes de entrar na staff, como comparação e análise de quais tipos de jogadores a gente tem, que são os ativos e os jogadores que são mais... vou visitar o joguinho e depois eu volto. Outro dia. E aí eu penso muito nessa forma para diferenciar alguns jogadores e vejo que a gente tem que meio que dar um agrado para ambos os públicos, para que eles possam se divertir bastante. Mas é muito legal, a parte de você ver o jogo recriado e bem refeito de novo é satisfatório, eu diria. Eu fico feliz ouvindo esses relatos de quando teve a primeira experiência voltando pro jogo, né? Porque a minha também foi uma parada bem mágica. Eu não voltei jogando o CPBR, eu jogava outro CPPS, mas, cara, era incrível, muito incrível quando eu voltei a jogar. Sensação única, assim, que não vou sentir de volta. Bom, indo para a próxima pergunta, você falou ali, tipo, na última pergunta, muito sobre essa visão analítica que você tem agora, né? Porque agora você já foi gestor, já foi moderador, chefe da moderação, então é normal você ter algumas visões mais analíticas em questão de, tipo, o que você tem que fazer com esse cargo na staff. Só que muita gente não tem ideia de como é isso, muita gente nunca ocupou um cargo na staff de nenhum CPPS, né? E não tem esse olhar que algumas pessoas que tiveram essa oportunidade ou que estão tendo essa oportunidade agora possuem esse olhar. E conta um pouco pra gente como foi entrar na moderação, né? E qual que era a sua visão na época como mod do Clube Penguin Brasil? Cara, entrar na staff foi meio surpresa pra mim, porque eu fiz o formulário pensando muito mais na experiência que eu tive de moderador de Discord do que de um jogo. E aí foi muito diferente, porque você olha, você entra no jogo, você tem que fazer o login, você tem que estar totalmente preparado ali e alerta para as coisas que vão acontecer para evitar que alguma criança ou alguma família que esteja jogando, possivelmente, acabe sendo prejudicada. E aí você não acabe prestando atenção nisso. Então, essa visão de mod, ela te deixa mais alerta. E acho que isso é uma das coisas mais legais que tem também. Porque você começa a prestar mais atenção nas coisas que você não costumava prestar. E ser moderador foi legal por conta disso, apesar do estresse.
mas essa visão de proteger é uma das coisas que mais enfatizava durante o meu trabalho. Eu tive esse mesmo sentimento quando eu entrei pra moderação a primeira vez. Entrei como staff a primeira vez também. E é bizarro, mano. Tipo, a analogia que eu faço é como se você fosse uma babá contratada pelo dono e o jogo é o filho do dono, entendeu? Você tem que cuidar pra que nada aconteça de errado, você tem que estar alerta, olhando tudo que tá acontecendo ali pra que o filho não se machuque. Essa é a analogia que eu faço. Bom, indo pra próxima pergunta. Ainda sobre essa época de CPBR, mas já finalizando ela, assim, nessa pergunta. Você comentou no início da entrevista que você já foi chefe da moderação do CPBR, que já é um cargo mais de administração. Agora que teve todos os ocorridos e acabou o CPBR, não vou entrar nesse mérito, o que você achava da organização, não só do seu setor de moderação, né? Mas o que você achava da organização da staff e o que você achava da dedicação dessa staff em geral? O que fica de sentimento quando você olha para esse staff do CPBR? Eu sempre organizava o meu setor com base em horários, né? Então eu sempre colocava um moderador pelo menos para 2 horas de ocorrência dentro do jogo, para que meio que não tenha moderador faltante. E aí eu sempre garantia que tinha pelo menos uma pessoa online para que as coisas pudessem ocorrer de forma certa. Mas no geral o pessoal sempre era bem animado, mesmo para ficar moderando. E as pessoas ali sempre estavam de olho para saber se alguma coisa estava acontecendo ou não. Então, no geral, era muito organizado. E a staff do CPBR também era bastante criativa, era bastante dedicada e por assim vai. O que rolava era a limitação, porque a limitação principal era a engine do jogo, né? Que atualmente, com o Penguin Dimension, com o Penguin Dimensions, a gente conseguiu tirar essa limitação. E por isso que eu vejo que grande parte da maioria do pessoal que estava naquela staff veio para staff agora do Penguin Dimensions e tá mais livre para atuar. E isso é muito bom, porque na verdade dá maior criatividade, dá maior liberdade para eles conseguirem criar as coisas. Não é à toa que a gente criou muita coisa esse ano. Bom, eu já fui um dos moderadores do Mix. Realmente, o setor de moderação do CPBR era bem organizado. Tinha vários moderadores, às vezes online, porque tinha moderadores que ficavam mais horas online. Então, o trabalho ali, quando tinha mais moderadores, era dividido, era mais fácil. E eu também achava os outros setores bem organizados, cara. Não vou entrar no mérito da engine, porque, sei lá, eu acho que isso vai de cada um, né? Tem gente que prefere só seguir a lore, festas e itens do CP original, tem gente que prefere dar uma inovada e vai de cada um. Bom, agora indo para a próxima pergunta, falando agora você como dono e gestor do Clube Penguin Dimension. Eu sei que quando vocês criaram, tendo a cabeça de dono, tendo a cabeça mais analítica de gestor, vocês devem ter planejado muitas coisas e muitas festas novas, porque o CPD tem essa identidade de ter vários planejamentos e coisas tipo inovadoras. E dessas festas e desses projetos que vocês fizeram, qual foi o mais legal de implementar e planejar? Eu não gosto muito de me denominar dono, porque eu não gosto muito dessa posição hierárquica que tem. Então por isso que a gente gosta de chamar de gestor, para ser algo mais organizacional e para ser algo mais como se fosse uma companhia mesmo. É assim que a gente gosta de se planejar. Então, beleza, somos donos, mas se for preferir, chame-nos de gestores, porque fica melhor. E com certeza, Summer Win foi o trabalho mais planejado, assim dizendo, de todo esse tempo, porque a gente estava planejando isso faz mais de um ano, por incrível que pareça, que a gente ia implementar no CPBR, quando uma grande parte da staff fazia parte de lá. E a gente planejando isso desde então, a gente com ideias malucas, com coisas que vindo na cabeça, com o planejamento da lore, e por assim em diante, cara, foi muito louco, e a gente viu que valeu muito a pena e que a galera gostou muito, e isso é muito satisfatório pra gente. A gente viu que a galera gostou muito, e pretendemos fazer muitos mais do que apenas foi esse projeto desse ano. É sempre muito bom quando a galera elogia e reconhece seu trabalho. Eu acho que essa vai ser uma das melhores sensações do ser humano.
E que bom que a galera deu um feedback bom pra vocês, fico muito feliz. Acompanho esse projeto com muito carinho também. E espero que dê tudo certo e que o CPD continue crescendo. Bom, mas agora falando sobre 2024. Esse ano de 2023 está muito próximo do fim. O dia que eu tô gravando esse vídeo aqui é dia 23 de dezembro. Então, tá pouquíssimos dias para virar o ano. E o que vocês têm em mente e o que vocês podem falar de próximas atualizações aí para 2024? 2024 está sendo planejado para ser um ano mais intenso, justamente porque tem muita gente que vai se formar dentro da staff e na faculdade. Mas isso não vai impedir da gente fazer um ano muito grande que nem foi o ano de 2023. Então a gente tem muita coisa planejada, desde algumas festas estranhas que o pessoal não vai lembrar, até outras festas que vão ser, caramba, o que é isso que está acontecendo? E se eu pudesse dar uma dica, eu ia falar, se mantenham hidratados, porque vocês vão precisar. Tá aí pros teoristas de plantão aí. Bom, eu não sei de nada, realmente não sei de nada. Eu só perguntei aí porque o Mix também falou que poderia fazer uma pergunta sobre atualizações. Então, aos teoristas, aos desbravadores de lore aí do CPD, tentem pegar alguma coisa que esse cara falou e tentem fazer suas teorias. Pode deixar nos comentários, aliás. Bom, estamos indo para a última pergunta do vídeo, que é o que você acha da comunidade de CPPS como um todo, no geral, hoje? Não só em relação a números, mas também em relação a pessoas. Em questão de número é meio difícil a gente fazer essa comparação, porque a gente compara muito as redes sociais de formas diferentes. Então desde o YouTube, o TikTok, até dentro do jogo, tem números diferentes de pessoas interagindo. Mas a gente pode falar que era um movimento que a gente esperava, era uma quantidade de jogadores e visualizadores que era esperado também. E assim, foi o que a gente previu. A gente não previa muita coisa grande, porque a gente não teve muita ajuda do projeto antigo em questão de divulgação. A gente começou totalmente do zero. E foi bom a gente começar tudo do zero, porque a gente pelo menos originou de forma concreta. Desde lá do comecinho até agora, a gente manteve essa ordem e a gente falou, não, vamos conseguir, vamos tentar alcançar essa grandiosidade possível de novo. Não é muito, mas era o que a gente esperava e a gente está muito satisfeito por conta disso. E esperamos que a comunidade continue crescendo da forma como que ela cresceu esse ano. Tá, então essa aí foi a entrevista do Mix. Para finalizar, você tem algum recado final, considerações finais, agradecimentos para mandar pro povo? Eu queria agradecer a todo mundo que participou do projeto até aqui, tanto quanto jogador quanto staff, principalmente os meus 4 amigos que fizeram essa história acontecer, que é o Bruno, Mabiro, Rods e o Gotas. Sem eles eu tenho certeza que a família que criou-se, tanto dentro do jogo, quanto com os amigos, quanto os jogadores, não teria sido possível sem esses 4, e principalmente a equipe inteira que fez todo o trabalho possível. Eu falo muito pra eles, eu gosto de ver eles se divertindo, não é à toa que eu consigo colocar o dinheiro para conseguir sustentar o servidor para ver eles se divertindo, e isso me satisfaz muito. E eu só tenho que agradecer também a comunidade que nos apoiou desde o comecinho até aqui, principalmente nos momentos mais difíceis, e eu tenho certeza que a gente quer ver vocês continuando mais felizes ainda e que a gente possa trazer muito mais itens, festas e diversão para vocês. O quanto for possível durar ou o quanto a gente conseguir levar esse projeto. É muito bom ver vocês junto com a gente. E é isso, pinguinando. Bom, galera, essa foi a entrevista com o Mix. Eu queria mais uma vez agradecer ele aqui no final do vídeo por ter aceitado o convite. E, galera, eu queria pedir para vocês comentarem do que acharam do formato, se é possível fazer em call, se vocês têm ideia para me ajudar em fazer em call, porque eu pensei muito sobre fazer em call, só que eu achei vários empecilhos e achei que esse formato estava melhor e mais dentro da minha realidade para fazer. Bom, como eu disse no começo do vídeo, eu não sou um cara muito bom em gravar o conteúdo, muito menos em editar, eu sei uma coisinha ou outra ali. Mas eu espero que vocês tenham gostado da essência do conteúdo, que é a história do jogador, que nesse caso foi do Migs.
E comentem, gente. Comentem quem vocês querem que eu traga. Tipo, Jun, traz tal pessoa de tal CPPS, traz tal youtuber, traz tal jogador que parou de jogar, mas fez tal coisa. Me mandem nos comentários ou na DM do Discord ou do Twitter. Estão todas abertas. Vou deixar na descrição. E é isso, gente. Um Feliz Natal pra todos e tchau.